E a gente vai aqui seguir repercutindo os preços do petróleo com Rafael Rondinelli, ele que é economista da Mega Investimentos, que já está aqui comigo. Rafael, seja muito bem-vindo, meu querido, aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito esse convite. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos escutam. Um prazer estar aqui mais uma vez. Rafael, eu quero puxar um pouco já aqui de um levantamento que já tem sido feito, mostrando também que em um momento de crise, a gente tem sempre os dois lados da moeda, né? Aliás, eu acho que em economia, no geral, a gente sempre tem os dois lados da moeda. A alta do preço do petróleo, que automaticamente encarece fretes, traz uma baita de uma pressão inflacionária. Para as empresas que são exportadoras, há um lucro extra nessa conta. Para as distribuidoras de combustíveis, né, um levantamento que a gente tem aqui é de que as empresas de energia de combustíveis estão conseguindo ter lucros expressivos, mesmo após essa crise, coisa de 3 mil dólares por segundo diante dessa crise. Isso é uma consequência natural de um ciclo de commodity, mesmo em situações assim de crise geopolítica? Ou há espaço ainda para uma especulação em cima desses ganhos ou alguma distorção em cima desses ganhos? Como que você avalia esse contraponto nesse momento? Até porque essa questão do combustível tem sido um problema no Brasil em diversos lugares do mundo, seja gasolina, como diesel, como até mesmo querosene de aviação, né? Com certeza. Como você mesmo disse, né, economia é uma questão de cobertor curto muitas vezes, e você tem aí vencedores e perdedores nessa situação de um petróleo mais elevado, né? Eu acho que nesse primeiro momento de muita incerteza e de uma manutenção do petróleo em patamar elevado, né, os distribuidores enfim, outros atores aí do mercado de combustíveis acabam se antecipando a essa alta até para se preparar para a próxima compra dos insumos para as próximas vendas, né? Na maioria das vezes, e na cabeça deles, né, o entendimento é de que a próxima compra vai ser já num patamar mais elevado, que não necessariamente ocorre de maneira imediata. Você tem defasagens aí relacionadas a estoques, até esse preço de fato, né, chegar na ponta para o consumidor, ou até mesmo esse primeiro passo do preço chegando para o produtor. Então, se de um lado ele aproveita de fato para tentar se antecipar a essa alta dos insumos à frente, de outro, conforme essa demora um pouquinho acontece, é fato que em algum momento ali ele pode ter, né, um lucro um pouco mais expressivo, dado toda essa alta que a gente está vendo, que conforme até a Agência Internacional de Petróleo coloca como pior choque de oferta da história do petróleo no Oriente Médio. Então, você tem aí uma situação um pouco, nesse momento, um pouco ambígua, mas de fato as distribuidoras que conseguirem fazer um bom trabalho em termos de importação, em termos de gestão dos seus custos, devem ter um lucro aí mais forte nesse primeiro momento, que tende a se normalizar conforme você vai criando aí condições para que as margens fiquem um pouco mais comprimidas. Diante desse cenário que a gente tem hoje, né, Rafael, apesar da gente ter, né, um lucro aí expressivo por parte de distribuidores nesse momento, né, das empresas de energia nesse momento no geral, a gente tem um combustível mais caro, esse é um fato, isso recai sobre o bolso do consumidor. Diante desse cenário, são quase 2 meses de guerra, tivemos recentemente já algumas medidas anunciadas pelo governo, outras ainda estão aí na discussão. Como que você avalia essas medidas e o impacto delas? Ruim com elas, pior sem elas? Pois é mais ou menos por aí, né? Eu acho que, de alguma maneira, o mundo inteiro acaba passando por essa situação e se vê numa necessidade de intervir para tentar evitar o se repasse dessa volatilidade tão grande de maneira direta para o consumidor, né? Eu acho que a gente se enxerga agora, nesse momento, com um repasse no Brasil ainda, pelo menos pela parte da gasolina, ainda menor. A Petrobras segue ainda numa política de avaliar a volatilidade do preço e não querer repassar essa volatilidade à frente, mas fato que a gente já teve algum aumento, né, principalmente do diesel. Aí a gente tem no diesel uma situação no Brasil em que a gente ainda importa cerca de 30%, né, da demanda do nosso diesel diária, e com isso a gente teve mais problemas no mercado de diesel do que no mercado de gasolina. Mas enfim, o que a gente continua vivenciando nesse momento, de fato, é uma situação em que o preço no Brasil deveria aumentar um pouco ainda, muito em função dessa necessidade da Petrobras de reajustar o preço. Hoje a gente está trabalhando aí com uma defasagem por volta de 40% no preço da gasolina e de 50% no preço do diesel, e é claro que a tentativa do governo ajuda a amenizar um pouco toda essa situação que a gente está vivendo, né, de aumento nos preços dos combustíveis, especialmente aí no preço do diesel.
Difícil imaginar que essa ajuda do governo tende a anular totalmente o efeito, né, que a gente está observando da alta do preço do petróleo e dos combustíveis, mas tende a amenizar um pouco, principalmente do ponto de vista, né, de inflação aqui no Brasil, uma inflação aí que já segue em patamar elevado há alguns anos e agora, mais uma vez, aí complicando um pouco a tarefa do Banco Central. Mas, diante até de um fiscal não restritivo, né, que a gente tem vivido aí sob o governo Lula desde o início do seu governo em 2023, o espaço é menor também para o governo fazer qualquer tipo de intervenção nesse sentido, né? Então, há uma limitação propriamente dita fiscal em relação a isso e a gente pode pensar que, dado que já é um fiscal frouxo, qualquer tipo de ajuda nesse momento pode até servir como um pouco de jogar gasolina na fogueira, né? Você tem uma economia ainda pujante, você tem um mercado de trabalho ainda robusto, e qualquer tipo de ajuda nesse sentido pode fazer com que o consumidor tenha uma percepção mais leve desse aumento de petróleo e se mantenha, né, como é que eu posso dizer, consumindo dessa maneira intensa, a economia demore um pouco mais a desacelerar, atrapalhando mais ainda o Banco Central. Então, se por um lado essa ajuda melhora o headline de inflação, ou pelo menos ameniza o headline de inflação, por outro, ela tende a fazer com que o Banco Central demore um pouco mais a reduzir a taxa de juros, dado esse eventual ganho de demanda que se tem com o alívio no preço do consumidor. Rafael, a gente também teve agora recente o governo sinalizando, né, o uso das receitas extraordinárias do petróleo para fazer uma compensação dessas medidas de desoneração, né, principalmente do diesel. Mas a gente teve uma reação bem negativa também do mercado em relação a isso, muito, talvez acredito que pelo precedente, né, porque afinal de contas a gente tem uma variação dessa renda vinda do petróleo. É uma renda extra, mas está totalmente atrelada a um risco gigantesco. É realmente esse precedente, o risco de aumentar o problema lá na frente, desancorar ainda mais o cenário fiscal? Esse seria o maior problema para essa reação negativa que a gente teve no mercado? E considerando isso, então, qual que poderia ser a melhor saída para poder arcar com uma desoneração e sem ter um custo de um risco fiscal piorado? Bom, de fato, o governo tentou fazer uma saída com menor impacto, aí, pelo menos em relação a essa utilização da receita extraordinária do petróleo, mas preocupa, como eu disse, né? A gente já vem aí de um governo que é um governo que impulsiona os gastos públicos e vem fazendo isso desde 2023, então o espaço fiscal ele é bastante reduzido, né? Ainda que o mercado já esteja bastante cético com o cumprimento da meta de resultado primário a cada ano. Essa é uma medida que afasta ainda mais essa expectativa de cumprimento para esse ano, que esse ano é um resultado primário, né, positivo de 0,25%, né, e no Brasil a gente realmente acaba convivendo muito com situações que deveriam ser temporárias de gasto e acabam sendo permanentes, né? Então, há uma preocupação no mercado com esse próprio histórico de decisões relacionadas a preços de energia, a preços de combustíveis, e o governo acaba tendo um incentivo muito grande de manter essa política independente aí, né, da guerra acabar, mas se o preço do petróleo ainda ficar por volta de um patamar mais elevado do que a gente tinha antes do período da guerra, né? Então, assusta muito em função da falta de espaço fiscal que a gente tem no Brasil nesse momento para isso, e muito em função de que no Brasil, né, geralmente, uma despesa temporária vira muito permanente. Então, o mercado se preocupa com isso, né? Conforme a guerra demora para terminar, a gente deve ter mais ainda uma demora para o preço do petróleo normalizar e voltar aos patamares que a gente viu no período pré-guerra, e isso pode servir de fato de motivo aí para o governo, de justificativa para ele manter essa política de redução de impostos ou eventualmente outros estímulos para o mercado, né, de combustíveis, no momento aí que o Brasil precisa de uma consolidação fiscal e que não há nesse momento um espaço fiscal de maneira fácil de lidar para poder fazer esse tipo de política. Rafael, a gente também teve um aumento da mistura de etanol sendo apresentado como uma solução praticamente, né, imediata para tirar, até mesmo zerar a dependência de importação, né, dos derivados. Mas na sua visão, não haveria nessa situação o risco da gente deslocar o problema aí, causando uma pressão sobre preços agrícolas, como, por exemplo, açúcar e gerando um novo vetor inflacionário, né? Ou seja, onde pesaria mais essa balança? Não seria somente trocar o lado do peso? Olha,
Por um lado, sim, acho que esse risco fica um pouco no radar diante da postura do governo e até parecendo, em algum nível, precipitado dessa medida meio que emergencial do etanol. Mas acho que ainda não seria a grande preocupação do mercado nesse momento, né? Eu acho que o nível de defasagem nos preços de combustível em si gera uma preocupação maior, principalmente no ligado ao diesel, como eu disse, a gente ainda importa bastante, isso acaba, né, atrapalhando um pouco o trabalho, né, das outras importadoras sem ser a Petrobras. Portanto, eu não acredito nesse momento que isso de fato seria o grande detrator ou um grande problema maior do que o que a gente está vivendo aí para a parte de combustíveis, especificamente gasolina e diesel. Mas de fato é um risco que fica aí no radar. O Brasil no passado não tomou as melhores decisões aí relacionadas ao mercado de etanol, de cana-de-açúcar, e nesse momento isso pode de fato gerar uma pressão adicional ali nos preços do outro lado, e você ter aí uma situação que não seja de ganha-ganha dessa decisão, né? Perfeito. Rafael Rondinelli, economista da Mag Investimentos. Eu quero muito agradecer sua participação e seu tempo aqui conosco. Sempre um bom papo, meu querido. Bom restinho de semana para você e até uma próxima. Obrigado, Débora. Sempre um prazer estar aqui e até a próxima. Até mais.